Olá, tudo bom? Então, hoje eu estou aqui para a gente começar aquele assunto, né? Disfunção erétil. E para falar de disfunção erétil, primeiro nós temos que ter uma avaliação, né? Entender como se dá uma ereção, né? Então, para falar da ereção, nós vamos falar primeiro do pênis. Então, o pênis tem 3 câmaras, né? 2 câmaras são os 2 corpos cavernosos, que são responsáveis pela ereção, né? E uma câmara é o corpo esponjoso, onde passa a uretra, aquela coisa toda. Então, os 2 corpos cavernosos são os responsáveis pela ereção, ok? Para que se dê uma ereção, a ereção é um evento vascular, então para que se dê uma ereção, precisa checar sangue dos corpos cavernosos, e isso vai aumentar o volume dos corpos cavernosos ali, aumenta o volume de sangue dentro dos corpos cavernosos, eles vão relaxando a sua musculatura lisa ali dentro, ele vai distendendo o seu tamanho, né, aquela coisa toda, aumentando o seu volume, e diminui a saída de sangue. Então entra muito sangue, sai pouco sangue, aumenta-se a pressão intracavernosa, e isso vai aumentando o volume do corpo cavernoso, mediante a um relaxamento da musculatura lisa, vascular principalmente, né? E a distensibilidade do corpo cavernoso, a túnica albuginea do corpo cavernoso. Então ele vai distendendo, vai aumentando o seu volume, aumentando a pressão interna, vai se mantendo em ereção. Então entra muito sangue, sai pouco sangue, aumenta a pressão interna, dá-se a ereção. Bem, sendo um evento vascular, a gente tem que deflagrar esse evento vascular. Senão, como é que se daria o início, né? Como é que acontece o deflagrar, o gatilho para que haja uma ereção? Existem 2 mecanismos, né, muito conhecidos. O mecanismo de ereção reflexogênica, então um estímulo local, qualquer situação ali na região, mesmo às vezes a pessoa dormindo, pode acontecer, em coma, um paciente em coma teve ereção, como é que pode? Não, efeitos reflexogênicos, às vezes uma limpeza local ou passagem de sonda, tem o estímulo local, aquilo ali gera um reflexo que dá-se a ereção. E tem, além da reflexogênica, a psicogênica. Aí sim, a psicogênica precisa de ter uma participação efetiva da pessoa. Então a pessoa pode estar pensando em alguma coisa, lembrando de alguma coisa, sonhando, sentindo cheiro, tato, aquela coisa toda. E isso vai deflagrar a libido, né? Vai aumentar aumenta-se a libido, a vontade sexual, deflagra-se a ereção de forma psicogênica. Então nós temos esses 2 mecanismos. Claro, e aí os mecanismos reais, lá, locais da ereção se dão por 2 caminhos, pelo caminho do GMP cíclico e pelo caminho do AMP cíclico. Vamos dizer que sejam 2 caminhos que fazem com que a célula muscular lisa lá de dentro do corpo cavernoso se relaxe, para que haja distensão, a distensibilidade desse corpo cavernoso. Então são 2 caminhos, um caminho via óxido nítrico, outro caminho via marcadores, né? São substâncias endócrinas que acabam deflagrando, né, a ação do AMP cíclico, e outra pelo GMP cíclico. E aí nós temos a ereção. Então, tendo a ereção satisfatória, ela se mantém. Como que ela se mantém? Continuamente o sangue chegando, diminuição do sangue saindo e um relaxamento contínuo dessa musculatura. Para que se mantenha um relaxamento contínuo dessa musculatura, existe esse processo em manutenção, e para que haja esse processo de manutenção, ele tem que ter os vasos e os nervos em bom estado, né? Vamos dizer assim, em bom estado. Então, para a gente entender uma disfunção erétil, nós temos várias situações que podem ocorrer para que isso não aconteça, para que a ereção satisfatória não aconteça. E aí nós vamos listar algumas aqui, depois vamos falar, né, juntar algumas em grupos e vamos falar delas. Mas a gente pode já adiantar. Se é um evento vascular, alterações vasculares podem causar disfunção erétil. Mas se a gente fala em alteração vascular, a gente fala em alteração cardíaca também. Então algumas são cardiogênicas, né? Disfunção erétil cardiogênica, problemas cardíacos e tal. E se a gente fala em problemas vasculares e neurológicos de extremidades, né? A gente pensa em diabetes, então hiperglicemia, dislipidemias, colesteróis, triglicerídeos. Então a gente pensa em qualidade de vida. Se a pessoa é sedentária, obesa, aumenta-se a chance de disfunção erétil? Claro que aumenta, claro que aumenta. É maior a chance, né, de ter problemas de manutenção de ereção em pessoas que têm certas dificuldades em se manter saudável, né? Vamos dizer dessa forma. Ah, mas todo gordinho, todo... Não estou falando isso.
Estou dizendo que as alterações que o corpo consegue estabilizar, ok. Mas quando ele começa a desestabilizar, um dos sinais é a disfunção erétil. Então a gente tem que pensar em medicamentos, temos que pensar em alterações endocrinológicas ou hormonais, né? Temos que pensar em alterações cardiológicas e também vasculogênicas, alterações vasculares. Temos que pensar em alterações neurológicas, tanto centrais como periféricas. Então tem vários motivos. Agora, um dos importantes, que às vezes não é da doença do corpo, vamos dizer assim, não é doença do corpo, é doença da mente, é a disfunção erétil psicogênica. É interessante a psicogênica, porque a psicogênica, eu até vou falar um pouquinho mais dela, né, quando a gente for falar sobre disfunção erétil psicogênica, eu vou falar um pouquinho mais, porque é muito importante e são muitos os casos. Às vezes passam desapercebidos, problemas que podem ser resolvidos facilmente, às vezes você não consegue resolver porque não se acha o problema, e na verdade o problema não está no corpo, né? O problema está na mente. A gente fala mais sobre isso, tá ok? Próximo vídeo aí a gente vai falar sobre cada caso específico, tá bom? Um abraço para vocês aí.